Tá cansado de ficar reprovado em testes de Elite Code? Faz o seguinte, entra no curso do Augusto Galego de Estruturas de Dados e Algoritmos. É o melhor professor do Brasil em estruturas de dados e o curso dele tá com desconto especial que você vai encontrar no link que tá aqui embaixo na descrição. Não perde essa oportunidade não. E vai lá pro vídeo. Rapaziada, vamos ver um vídeo aqui bem interessante. Vai ser um vídeo mais político, mas eu acho que vai ser interessante pra gente. Esse vídeo aqui é muito interessante, eu acho que todo mundo precisa ver e pouca gente tá falando dele, que é basicamente o que o Brasil tá fazendo, vendendo partes gigantescas do seu território, dos seus recursos naturais, para fazer data centers. E a gente já tinha falado isso lá do interior do Nordeste, mas agora atacou em uma cidade aqui diferente, Eldorado do Sul. Então vamos dar uma olhada aqui no projeto bilionário de data centers em Eldorado do Sul. A construção de um data center em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, prevê um investimento inicial de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais é muito dinheiro. O que dá para fazer com 3 bilhões de reais? Essa foi, por exemplo, a metade do valor gasto pelo governo do Rio Grande do Sul na reconstrução depois das enchentes que destruíram o estado em 2024. Mas essa reconstrução não chegou para pessoas como a dona Maria Nelly, que ainda vive na casa condenada pela enchente. Nossa Senhora. E lembrando, rapaziada, eu sou extremamente político aqui. Eu sou um cara extremamente democrático. Eu odeio políticos de todos os seus tipos, todos os seus âmbitos, de direita, de esquerda, de centro, políticos anarquistas, liberais, neoliberais, odeio comunista, odeio socialista, odeio todo mundo. A única coisa que eu gosto é do nosso Senhor Jesus Cristo e de Vasco da Gama. Poder ficar. E essa noite teve estralo. Dá uns estralos bem forte. Eldorado do Sul, onde vive a dona Maria Nelly, foi uma das cidades mais castigadas pela enchente. Mais de 80% das casas ficaram debaixo da água e cerca de 30 mil pessoas foram desalojadas. 5 meses depois da devastação, uma empresa chamada Scala Data Centers anunciou um projeto bilionário, a construção de um mega data center para inteligência artificial. O empreendimento é tão grande que foi apelidado de AI City, ou Cidade da IA. O investimento foi comunicado com um tom de esperança de dias melhores em meio à desgraça. Com a promessa de gerar empregos e renda, o projeto bilionário do data center ganhou prioridade, incentivos fiscais... Rapaziada, e isso tá acontecendo não só no Brasil. O Brasil tá completamente dominado por entreguistas, sim, mas eu acho que o mundo como um todo tá doente pra cacete. Isso tá acontecendo muito na Índia, inclusive há poucos anos atrás, há mais ou menos uma década atrás, surgiu uma empresa também que chegou em Ahmedabad, na Índia, e criou um data center lá que desalojou gente pra cacete, desviou um curso de um rio. E, inclusive, vocês lembram de um aeroporto aí, de um avião lá na Índia que explodiu? Esse aeroporto foi levado pra lá muito por conta dos data centers. Então, é um movimento de venda de recursos naturais, de fodelância de pessoal que não acontece só no Brasil. Mas no Brasil, como a gente é brasileiro, a gente tá aqui pra falar disso também. Festejado pela prefeitura, governo estadual e pela imprensa. A implantação da empresa de processamento e armazenagem de dados anunciada hoje pelo governo do estado promete gerar 3 mil empregos. O objetivo é criar o primeiro distrito industrial do segmento com foco em inteligência artificial do Brasil. Eu perguntei para a dona Maria Nelly se ela estava sabendo do projeto. Não, eu não tô sabendo disso aí. Que isso seria ajuda para não vir mais a enchente. Não. Exatamente, dona Nelly. É ajuda para não ir mais enchente. O plano é o seguinte, é colocar data center que vai chupar tanta água, mas tanta água, que vai secar o rio e não vai ter mais enchente. Porque o que vai chupar de água esse data center não tá escrito, meu irmão. Vai parecer o Squirtle. Porque, né, pelo menos do que eles anunciam, não tem nenhum investimento nesse sentido. Eles prometem um investimento muito grande, prometem empregos, mas também não são números concretos, ninguém sabe ao certo. Sei, vai levar anos, isso não é pra mim. Cara, pior que não, cara. Pior que a implantação de um data center vai demorar no mínimo ali 3 a 4 anos, não é muito tempo. Só que o problema é o seguinte, cara. Houve a promessa da geração de 4 mil empregos. Só que 4 mil empregos, a gente tá falando de toda a cadeia. Desde a fundação, então desde a criação do levantamento topográfico, desde dos caminhão de concreto que tem que ir pra lá, dos pedreiros, e até a ponta final, que é a pesquisa e inovação. Então, temporário, vamos botar que desses 3 mil empregos que estão prometendo gerar, no mínimo 2.500 deles, ou até 2.000 desses empregos, desses 3 mil, vão ser empregos temporários. Então é para pedreiro, é para levantamento topográfico, então é pra galera trabalhar na companhia de energia, os caralho todo. Uma vez instaurada o data center, só vai vir a mão de obra especializada que não mais do que 500 a 1.000 funcionários vai precisar rodar. Então a gente tá falando de desapropriação de gente pra caralho. Então é muita gente sendo desapropriada, um dano ambiental que irreversível pra gerar, no final do dia, 1.000 empregos, porra. 1.000 empregos.
Oi, eu sou Laís Martins, repórter do Intercept Brasil, e hoje a gente está aqui no Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, que foi um dos O João até colocou 4 mil empregos, 3.800 serventes de pedreiro e mestre de obra, 200 técnicos finais. Exatamente, cara, vai ser mais ou menos isso. O plano oficial é desapropriar uma área gigantesca, mudar curso de rio, consumir energia elétrica e hidráulica abissal, num nível abissal nunca já visto, para gerar 3 mil empregos de ponta a ponta. Sendo que desses 3 mil empregos, no mínimo ali, 2.500 vão ser temporários. Temporários de 2, 3 anos. Depois disso, é 500 empregos de mão de obra extremamente especializada, que vai vir do IME e do ITA. E acabou. Os mais afetados pelas enchentes de maio de 2024. Eldorado do Sul também foi escolhida como sede de um mega empreendimento de data centers, vem sendo chamado de a primeira cidade de data centers da América Latina. Em frente àquele morro lá, né? É em frente do lado direito do morro. Fica entre o Belo Monte, como é que chama o nome do distrito de Bom Retiro, com o Charqueado. Você fica no meio, é 290 lá onde passa um carro. Então, tipo assim, é a área de 1.200 hectares, o tamanho dela. Um data center é uma enorme construção com computadores poderosos que funcionam 24 horas por dia para processar tudo que é feito na internet. Eles usam muita energia e água para esfriar os supercomputadores e podem gerar impacto nas cidades e comunidades onde estão instalados. Agora, essa empresa data center gasta muito, então ela vai usar da energia disponível que tem hoje na região aqui? Certamente sim. E qual é o gasto que vai ter? Como ficarão os outros municípios, as empresas que já estão instaladas aqui e a população em geral? Terá um suporte de energia para Eldorado Sul e região ou não? Isso não está respondido. Apesar da promessa de empregos, a verdade é que depois de... Mas isso é uma imposição, não é nada que eles possam fazer para impedir. Cara, completamente errado a tua posição. Isso daí foi uma pesquisa de mercado e tudo que tá acontecendo agora é única e exclusivamente culpa de 2 pessoas. Luiz Inácio Lula da Silva e Roberto Setúbal. Principalmente a família Setúbal. A família Setúbal tá fazendo um lobby gigantesco pra trazer data centers pro Brasil e desapropriar essas galeras, cara. Não dá pra fazer data center no fundo da tua casa ali, não. Não dá pra fazer data center sem você consumir, principalmente rio pra caralho, pra consumir água pra cacete. Não dá pra fazer data center sem você consumir muita energia. E tudo isso vem de lobby da família Setúbal, que... Como é que funciona? O governo federal falou o seguinte, olha, tem que botar data center porque a gente precisa captar algumas coisinhas ali, é o mundo acontecendo, isso é um projeto do Haddad, pô. Tem a entrevista do Haddad falando isso, pô. E aí o Haddad chegou e falou assim, vamos procurar no mercado quem quer vir. Tá vindo as empresas, inclusive agora em Eldorado do Sul. Tem essa empresa que tá chegando, tem uma outra empresa lá em, qual é o nome? É Valinhos? Sei lá, um lugar lá no Nordeste que a gente já cobriu aqui também. E o que acontece? Basicamente, os caras fazem uma promessa de criar 3 mil empregos, onde simplesmente 500 deles vão ser fixos, todo o resto é temporário, promete investir 3 bilhões de reais, e enquanto isso o governo federal fala, olha... Felizmente a gente vai ter que aceitar, mas aqui a gente vai dar alguma desoneração fiscal, a gente vai dar aqui algum tipo de incentivo pro mercado nacional, a gente vai recolher ali 10% pro setor empresarial, tá ligado? E é isso aí, a gente vai recolher no final de tudo 17%, deixa os caras desapropriar pobre mesmo, porque pobre não precisa disso. O governo do estado tá fudido já pra caralho, principalmente depois das enchentes, quer vender qualquer merda, e aí é simplesmente isso. Não fique acreditando que isso daqui é inevitável, cara. Não fique acreditando que isso aqui é inevitável, até porque tem um bagulho que é muito disso também, que é um livro de um cara chamado James Bridle. Eu vou até mostrar esse livro aqui pra vocês, que é uma leitura excelente, se vocês quiserem ler. Se chama A Nova Idade das Trevas. Esse livro aqui, ele fala exatamente disso. Ele fala dos impactos que a tecnologia vão ter e como que as empresas de tecnologia mudaram a opinião pública para achar que elas são as benfeitoras. Onde elas entram também benfeitorias. Esse livro aqui é excelente, se chama A Nova Idade das Trevas. Ele fala exatamente do que a gente tá vivendo agora. De comentários como o seu, de achar, não, isso daí ia acontecer inevitavelmente, deixa os caras fazer e não sei o que. Esse livro é excelente, uma puta de uma leitura, cara. E lembrando, Roberto Setúbal e Luiz Inácio Lula da Silva, junto com a Haddad, bandos de filha da puta. Essa estrutura não tem muitos postos de trabalho. E tem um detalhe importante. Esse projeto bilionário será feito em uma área mais alta da cidade e sem risco de alagamento. Tudo graças a uma estratégia arquitetada durante a recuperação da enchente que combina a flexibilização em leis, nenhuma consulta pública à população e total falta de transparência sobre os estudos de impacto econômico, social e ambiental do empreendimento no município. A população compra a ideia... O João colocou aqui. Você chegou a ver que o BNDES vai financiar toda a estrutura? Você tinha dúvidas que o BNDES ia financiar absolutamente
absolutamente tudo, cara, vai ter muita desoneração, cara. E a galera acha que é simplesmente isso. Ah, não, ele tinha que acontecer, é a modernização. Cara, pega exemplos, por exemplo, dentro do próprio G7, dentro do próprio BRICS, de países emergentes, por exemplo, que como é que eles lidaram com essa imposição de data centers? Pega o exemplo da Índia, cara, que é parceira comercial do Brasil. Cara, se você vai pegar lugares como Chennai, lugares como Ahmedabad, lugares como Pune, esses 3 lugares foram completamente destruídos por data centers. Com a mesma promessa, vamos gerar emprego, mas não é um pleno emprego. São empregos temporários, principalmente na fase de maturação do projeto. Uma vez maturado, só ficam empregos realmente de mão de obra extremamente qualificada, que nunca vão estar sempre no lugar que eles estão implantando aquela planta. Então, cara, isso daí aconteceu em vários lugares de países emergentes, cara. E parte da estratégia dos caras é achar, é vender a ideia de que são necessários. E vai ter que acontecer de qualquer jeito. Então vamos fazer aqui com a gente, porque com a gente vai ser bom, pô. Por causa do emprego. Eu vou ganhar mais, vou poder trabalhar ali e tal. Não vai, velho. Agora, ninguém falou pra ela, vai ter energia elétrica, já que a empresa gasta bastante energia. Vai ter. Você vai ser prejudicado, não? Vai aumentar a energia elétrica ou vai ficar mais barato? Ninguém falou nada. Qual é o estudo que aponta isso? Nenhum aí até agora. Uma comunidade indígena vizinha ao terreno onde ficará o data center está até hoje desalojada após as enchentes. Ninguém de lá tinha ouvido falar do empreendimento. Eu perdi tudo, semente do abati também que nós temos. Só que não foi do incêndio que levou tudo, não foi água que levou. Foi DENIT que... Isso daqui, cara, o que a gente tá falando aqui, quando você fala assim, não, cria um data center, porque vai ter que criar, cara, um data center precisa de espaço pra caralho. A gente tá falando de desapropriação mesmo, é do cara chegar na tua casa e falar, ei, negão, bora sair daqui que eu vendi essa área toda aqui pra um viado lá do interior da França que vai colocar a porra de um data center aqui. Não, mas pera aí, eu vou ganhar alguma coisa, tu vai ganhar tiro se tu ficar aqui. Vambora, negão, vaza. Cara, acontece isso pra caralho, desapropriação. Toda vez que acontece algo que, segundo o próprio governo, é para benefício mútuo, que acontece desapropriação desse tipo de gente, tá ligado? Eu vi embaixo da terra, enterrou tudo mesmo. Em maio de 2024, cerca de 40 moradores deixaram a aldeia às pressas depois de serem acordados pela água. Sem nenhum aviso, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, destruiu a aldeia com tratores e máquinas. Há décadas, os Imbiá-Guarani reivindicam a demarcação daquele território. Hoje, eles seguem morando na beira da estrada, bem do lado de onde será construído o data center bilionário. O governo federal tem recurso para exonerar essas empresas, mas para olhar para as comunidades que estão aqui na BR-290, se tu descer aqui até Uruguaiana, tu vai se deparar... Só um ponto aqui, são 12 anos de desoneração. O governo Lula está oferecendo 12 anos de desoneração para qualquer empresa que queira trazer data center para o Brasil. 12 anos. E você que, por exemplo, você já, sei lá, você tem um CNPJ, imagina o governo federal chegar para você e falar assim, olha só, vem pro meu estado que eu te dou 12 anos sem você pagar imposto, ou com imposto muito reduzido, ou te dou benefício fiscal, ou você vai lá com uma cartinha minha no BNDES, pega quanto dinheiro você precisar, numa taxa de juros ridícula. Imagina quanto você se beneficiaria disso. Cara, a gente tá falando de 3 bilhões de investimento para gerar 3 mil empregos, ou até menos que isso, que vai ter um impacto ambiental do cacete, cara. 3-4 acampamentos, né? Guarani, aqui. Tudo aqui, né, na BR. Não há, né? E essas pessoas, né? Esse povo tá ali há décadas já também esperando um aceno por parte do governo e infelizmente os caras continuam, né, tratando de uma forma invisibilizada, né? Essa é a realidade, né? Nos últimos anos, o governo de Eduardo Leite vem desmontando proteções ambientais e flexibilizando regras de licenciamento. A catástrofe das enchentes foi um acelerador desse processo, e o data center é o exemplo perfeito desse grande jogo de aceno ao setor privado. Então, o que acontece hoje é que há um interesse muito grande no que o mercado pode trazer em termos de investimento para o Estado, mas esse investimento, ele é pontual. 3 bilhões, ele favorece acabou, é nada. Algumas empresas muito específicas e algumas localidades muito específicas. Ela não favorece a sociedade como um todo. Então a gente não tem um projeto social construído, né? Sim. Então não há esse interesse. Quando se convida uma empresa dessas, é porque há uma sinalização política. Eldorado do Sul precisa de recurso, né? E aí vem o recurso, mas vem sem nenhum estudo minimamente interno do próprio município de como esse empreendimento pode impactar no conjunto da cidade e que tipo de contrapartida também ele pode gerar. Nós também quisemos saber e fomos até a Prefeitura de Eldorado do Sul, mas um assessor de comunicação disse que a gestão não tinha interesse em falar. Você não precisa ir nem muito longe, cara. Se você é do Rio de Janeiro, por exemplo, região dos lagos, você conhece ali a história de que acharam um poço de petróleo, esqueci o nome do lugar, velho. Enfim, essa cidade, Macaé,
Macaé e Maricá, eu acho que é Macaé. Cara, Macaé foi uma cidade que não se beneficiou em absolutamente nada do investimento colocado ali. Porque todo investimento colocado ali foi pontual, foi um movimento entreguista, pô. Não teve benefício nenhum na cidade de Macaé. Você que é de Macaé, você que trabalha na região dos lagos, você que mora na região dos lagos do Rio de Janeiro, cara, se você passa por Macaé há mais de 20, 25, 30 anos, você vê que a cidade não mudou em absolutamente nada. Ela teve um boom econômico que não foi perpetuado porque não houve investimento em estrutura, não teve um estudo mínimo de como é que poderia perpetuar aquela boa fase, tá ligado? E é mais ou menos o que vai acontecer em Eldorado. Vai ter um investimento de 3 bilhões, que é pífio para um retorno de 3 mil empregos, que era na plenitude do projeto. Então, 3 mil empregos, 2 mil vão ser pedreiro. E depois foda-se, irmão. Depois a gente vai para outra. Ações. Nós tivemos acesso só pela mídia, né, ainda com pequenas informações sobre esse data center. Estamos, inclusive, averiguando mais informações. Acho que é importante observar que a cidade de Eldorado ela foi uma das mais impactadas pelas enchentes no ano passado. O Conselho Indigenista Missionário acionou o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Irmão, que pobre preto tem mais que política é que se fuder, pô. Na visão do cara é isso, pô. O cara vê assim, é pobre, é preto, é índio, é porra, qualquer merda. Tem que se fuder, pô. E acredite, isso daqui, mano, não teve a visibilidade necessária. Para que fossem tomadas medidas para obter mais informações sobre o data center. Enquanto isso, o terreno para a construção da cidade de Iá já começou a ser limpo. Mas quem vive em Eldorado do Sul está longe de receber os benefícios desse investimento. E lembrando, procurem quem é Roberto Setúbal, procurem qual é o plano extremamente entreguista do Haddad, tá ligado? E acredite, a galera acha assim, ah não, isso daí é comum, é o padrão do mundo. Cara, não é o padrão do mundo. Pega, por exemplo, os BRICS, como é que os participantes dos BRICS, do G7, principalmente emergentes, que podem ser comparados com o Brasil, lidam com essa questão de desapropriação para a construção de data centers. Pega o exemplo da Índia. Pune, Ahmedabad, Chennai, esses 3 lugares foram destruídos por data centers, pô. Foram destruídos por data centers. Por quê? Por causa de governos entreguistas, pô. O que o governo entreguista tem mais que eu e que você é que se fuder. Cara, esse corte foi legal pra cacete, mas você quer um vídeo mais legal ainda? Clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui pra você. E não se esquece também não de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui pra fortalecer. Então a gente se vê no próximo vídeo. Clica aqui.